Olá pessoal do canal Brasil Notícias, a gente está chegando, trazendo mais informações, deixando você ligadinho nas últimas notícias. Hoje quarta-feira, né? Deixa eu confirmar aqui. Quarta-feira, 11 de junho de 2025. Nesse momento era para estar rolando a nossa live, né? Mas a gente começou, deu problema. A gente não deu para continuar, então viemos gravar aqui alguns vídeos rapidinho para não deixar vocês, né, sem informação. Porém, à tarde a gente vê se consegue fazer a live. Quem ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, corre aqui na descrição rapidinho, pega aí na descrição o link de convite e entra lá no nosso grupo do WhatsApp, assim você não perde a nossa live. Mais tarde eu deixo o link e todas as informações e matérias que a gente vai deixando durante o dia aí, tá bom? Então à tarde a gente volta com a nossa live para ver se vai dar certo, tá bom, gente? Bom, enquanto isso, vamos aqui rapidinho as matérias, né? O assunto nesse momento é: Braga Neto pede liberdade ao STF e alega fim dos riscos às investigações. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos na descrição do nosso Pix, uma forma de você patrocinar e ajudar o nosso canal. Tem também o link de convite lá do nosso grupo no WhatsApp, onde você acessa ali, tem, né, recebe todos os links de matérias e lives, como hoje à tarde, quando a gente tentar novamente fazer nossa live e der certo, o link vai estar lá, então você já pega em primeira mão. Bom, gente, vamos aqui para matéria aqui, né? Título novamente: Braga Neto pede liberdade ao STF e alega fim dos riscos às investigações, né? Vamos à matéria. O general da reserva Walter Braga Neto solicitou ao Supremo Tribunal Federal, STF, nesta terça-feira, 10, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. A defesa entrou com um pedido logo depois do interrogatório, conduzido por videoconferência. O ex-ministro permanece preso na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro. A defesa afirmou ao ministro Alexandre de Moraes que a fase de instrução do processo chegou ao fim. Os advogados sustentaram que já não existem fundamentos jurídicos que justifiquem a prisão. A petição se baseou no artigo 316 do Código de Processo Penal, que exige a reavaliação da prisão preventiva ao longo da ação penal. Os advogados também destacaram a decisão recente de Moraes, que suspendeu a proibição de contato entre os réus. Para a defesa, esse gesto revela que o risco de interferência nas investigações diminuiu. Esse fato, segundo os autores do pedido, reforça a possibilidade de Braga Neto responder ao processo em liberdade. Braga Neto foi preso em dezembro de 2024 por ordem do Supremo a pedido da Polícia Federal. Os investigadores afirmam que ele teria atuado em um suposto plano para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. As apurações revelam que o general teria financiado supostas ações ilegais com o objetivo de manter Jair Bolsonaro no cargo. Bom, gente, aqui é interessante porque é um dos nossos assuntos da live mais tarde, né? Cid havia acusado o general Braga Neto de ter entregue a ele dinheiro, acho que em caixa de uísque ou alguma coisa assim, né? Eu achei interessante que foi muito semelhante ao caso do Lula com Palocci, né? O próprio Palocci disse que entregou dinheiro a Lula em caixas de celulares, caixas de uísque, né? E eu achei um paralelo muito, né, uma coincidência muito grande, mas tudo bem. Mas esse é um assunto, né, decorrência do depoimento de ontem. Esse é um assunto que tá na nossa live mais tarde, tá? A investigação incluiu o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Na delação, Cid disse que Braga Neto entregou dinheiro em espécie aos envolvidos. O montante teria sido repassado dentro de uma sacola de vinho. No caso foi sacola, não foi caixa, não foi de uísque, foi de vinho. Mas cachaça do mesmo jeito. Enfim, é tipo assim, né? Pra não ficar igual, não é caixa, é sacola, não é uísque, é vinho. É o meu procedimento, mas tudo bem.
né? Braga Neto negou qualquer participação em tentativa de golpe. Em seu depoimento ao Supremo, e afirmou que defende a democracia, disse não haver fraude nas eleições de 2022 e classificou os ataques de 8 de janeiro de 2023 como vandalismo. O general também mencionou sua atuação em missões internacionais como prova de seu compromisso com o regime democrático. Atualmente, ele está custodiado em uma unidade especial para oficiais das Forças Armadas que ainda não foram condenados. Trata-se do primeiro general de 4 estrelas preso desde a redemocratização do país. Bom, tá aí a matéria, né? Então, tá aí a matéria, gente. Agora vamos aguardar, né, para ver como serão aí os andamentos, né? Onde é que eu tô aqui, Fagundes? Cadê? O que é isso aqui? Que negócio é esse aqui? Eu me perdi, foi tudo agora aqui. Ah, tá. Né? Enfim. Eu vivo me bagunçando tudo por aqui, né? Bom, enfim. Eis que o caso aqui do Braga Neto, né? Foi feito o depoimento ontem, não só dele, mas o do Bolsonaro também. A gente vai falar sobre esse assunto mais tarde também na live, né? E uma coisa que eu comentei por alto, quem conseguiu acompanhar o início da live agora pela manhã, que depois acabou não dando certo, né? Eu até comentei sobre o que foi trazido, apresentado contra Bolsonaro, né? E que, de uma certa forma, mostra claramente que não existem bases, né, para as acusações. Você pega as perguntas do Moraes, você pega as perguntas do Paulo Gonet, e o Paulo Gonet, gente, o Procurador-Geral da República, ele traz um elemento ali que mostrou claramente, né, a falta de base, né? Até uma base de pesquisa, né? Porque o próprio questionamento dele acabou contradizendo ele próprio e mostrando, né, que a acusação estava usando vamos dizer assim, uma prova que, na verdade, ao invés de incriminar, não incriminava Bolsonaro. Pelo contrário, não só inocentava Bolsonaro, como a própria prova em si mostrou, não sei se descaso, descuido, deslize, mas mostrou que talvez a pressa eles não tiveram tempo de verificar, mas a prova era aí verídica, né? O que a prova dizia que estava acontecendo era impossível de acontecer, dado o status, né, da pessoa que estava nela. Bom, mas esse é um assunto mais tarde que a gente vai trazer aí, né? A gente vai trazer mais tarde aí e na nossa live ali na parte da tarde. Mas enfim, aqui, gente, o Braga Neto, né? Ele continua preso. Ele continua ali preso, aguardando ali a decisão do Moraes, né? Eu não sei se Moraes já decidiu de ontem para hoje, eu não vi, que ontem eu fiquei tão focado nos depoimentos que eu acabei não observando esse outro contexto aí, né? Mas enfim, também a Braga Neto e o depoimento de Bolsonaro, né? Eles são muito próximos um do outro, e o interessante é que a gente tem que chamar a atenção para isso. Nem Bolsonaro nem Braga Neto tiveram contato nesses últimos dias, então não dava para combinar alguma coisa, né? Não tinha como. Então você tem o depoimento do Mauro Cid, que é o único. Toda a acusação baseada em cima do depoimento do Mauro Cid, elementos do telefone do Mauro Cid, e os elementos do telefone do Mauro Cid têm se mostrado cada vez mais insustentáveis, muito frágeis. A fala do Cid se contradiz em vários momentos do depoimento dele, né? O Fux fez algumas perguntas que eu acho que as respostas do próprio Mauro Cid em relação a essas perguntas, ela deixa muito bem claro a não participação, o não envolvimento, ou até mesmo a não existência desse rolo todo aí, né, que estão atribuindo a Bolsonaro do 8 de janeiro, né? Bolsonaro também traz um ponto interessante sobre os dias anteriores ao 8 de janeiro, porque ele é questionado em um primeiro momento por Moraes, e lá na frente ele é questionado pelo Paulo Gonet. A mesma pergunta, e nessa o Paulo Gonet ele tenta, né? Vamos dizer assim, quando você percebe que ele, quando a gente
acompanha a parte do Paulo Gonet, você percebe que ele fica um pouco nervoso, você percebe que ele tá meio inseguro, você sente uma insegurança da parte dele na hora de fazer algumas perguntas, principalmente depois da pergunta ali que Bolsonaro literalmente mostrou que o que ele estava apresentando era impossível de existir. Mas isso é para mais tarde. Bom, vamos aqui para os comentários, gente, ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores, né? Ver que o pessoal... Francisco comentando aqui, deixa eu ver, a maior malandragem é abraçar o inimigo. Risos, ele comentou aqui no vídeo. Durante o depoimento, Moraes ri após Bolsonaro convidá-lo para ser seu vice em 2026, né? É óbvio, né, gente, que Bolsonaro não vai, né, não iria, né? E essa, apesar que eu achei assim, o Eduardo Bolsonaro, depois ele fez um comentário ali depois sobre isso, né? E eu achei um pouquinho meio o comentário do Eduardo Bolsonaro um pouquinho fora de momento. Uma coisa que eu sempre, às vezes, falo, a maturidade, às vezes, precisa ser observada em alguns casos, né? O Eduardo, ele citou esse momento aí isso o depoimento ainda estava rolando, antes do depoimento acabar, né? Bolsonaro faz, né, esse convite, aí ele faz uma brincadeira com Moraes, e Moraes ri. Você vê que há uma descontração dentro do plenário, todo mundo ri um pouco em relação a isso com Bolsonaro. E depois o Eduardo, ele traz um comentário que eu acho que não foi muito feliz, não naquele momento. Porque nesse momento, gente, nós precisamos, principalmente essa questão agora, evitar o confronto com Bolsonaro ou criar mais confrontos. O que a gente precisa agora é ter pé no chão e ir para o concreto. Né? E para as coisas concretas, para os fatos concretos. E eu acho que o comentário do Eduardo, ele só joga mais gasolina dentro dessa fogueira. Não estou dizendo aqui que... Não, Fagundes, então quer dizer que agora tem que fazer amizade com Moraes? Não, gente. Tem que se ter cautela, estratégia, sabedoria e aproveitar alguns momentos que escapam e trazê-los ao nosso favor. Precisa-se ter essa consciência, né? E eu achei que o Eduardo foi provocativo. E às vezes a provocação, né? E a gente precisa ter essa ciência que quem está no poder hoje, quem tem né, a chave da coisa hoje, né? Que está na mão de quem? Quem decide? Então, muitas vezes o ataque direto não é a melhor forma. Às vezes você tem que criar uma estratégia envolvendo, né, o campo da batalha ali, né, dentro dessa estratégia, para depois o contato direto. E eu achei que foi muito rápido essa fala do Eduardo, né, o que pode fomentar aí algumas complicações. Mas enfim, né? E Bolsonaro fez essa brincadeira dentro ali do plenário, né? E essa, no meu ponto de vista, né, Bolsonaro mostrando ali, né, primeiro, não devo nada, não fiz nada de errado, estou tranquilo, né? Minha consciência é tranquila. Então você vê, você assiste todo o depoimento dele, né? Você percebe que Bolsonaro está centrado. Bolsonaro não em nenhum momento você vê ele se sentindo pressionado ou aquela coisa, né? Enfim, ele traz tranquilidade durante o depoimento dele, né? Essa brincadeira também ali indiretamente mostra, né, a confiança dele na possibilidade ainda de disputar a eleição em 2026. Então é quase como se fosse uma indireta nesse sentido. É o que eu falo, às vezes você não ataca diretamente, né? Você não vai diretamente, mas você vai criando o ambiente para envolver ali talvez, né, o adversário, por assim dizer, né? De forma a surpreendê-lo num determinado momento, né? E às vezes você, muito direto, você acaba expondo, né, enfim, o seu exército. Mas enfim, vamos lá, gente. Próximo, valeu, meu amigo, né? Abraçando. Foi bem interessante aqui. Próximo comentário aqui. Deixa eu ver aqui o próximo comentário aqui, deixa eu ver. Né? Jaidete. Eu não lembro o sobrenome. Aqui tá Jaidete Fu, mas eu li o nome dela. É Jaidete.
Não lembro agora, esqueci. Mas fica aí já a ideia, né, querida? Um abraço. Bolsonaro vai fazer o careca arrancar os cabelos. Riso? Pois é, né? Haja cabelo, né? Ao chegar para depor, Bolsonaro afirma que nunca houve golpe, né? Nenhum, você vê. E eu achei interessante, né? É que na fala lá, nas perguntas, você não, se você olhar friamente, gente, não tinha nenhum elemento de base. Todas as perguntas do Moraes, do Paulo Gonet, são baseadas em falas. Praticamente em falas. Eu não vi eles apresentarem uma prova, uma foto, um documento, até a história da minuta, que muito rolou no depoimento. Você não vê o uso da minuta para perguntar. Inclusive, você pergunta, mas o que é que tem na minuta? O que é que tinha lá? Eu preciso ver a minuta, né? E não tinha essa minuta para poder, né? Enfim. Mas tá aí, gente. Mais um comentário pra gente finalizar. Manuel Messias, grande Manuel. Rapaz, você sempre aparece na nossa live, mas a live hoje não deu certo, Manuel. À tarde a gente tá aí. Aí ele comentou aqui, brinca com o perigo. Tem que ficar atento, né? Porque rodou a cara, eles vão dar moleza não mesmo. Durante o depoimento, Moraes ia após Bolsonaro convidado para ser seu vice em 2026. Valeu, Manuel. A gente encerra por aqui o nosso vídeo, gente. A nossa matéria do dia, né? Invertemos aí a ordem. Geralmente de manhã a gente faz Geralmente de manhã a gente faz a nossa... Cadê o OBS aqui? Aqui. Geralmente de manhã a gente faz a nossa live e à tarde os vídeos, né? Hoje inverteu em razão aí do probleminha que a gente teve com a live. Bom, gente, fui... E aguardo vocês na live. Fagundes, que horas vai ser a live? Ó, gente, eu tô programando aí, se tudo der certo, às 4 horas da tarde, tá? Então fiquem ligados. Se você, na dúvida, corre na descrição aqui, tem um link de convite do nosso grupo do WhatsApp. Lá pra você entrar no WhatsApp, entra lá pelo link de convite e aguarda. Assim que tiver pronta a live, eu mando lá dentro e aí, ó, galera, já fica ligado. Fui!